A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. 7º livro, A Senhora do Lago, de Andrzej Sapkowski. Narração, Mauro Ramos. O rei pescador teve sorte outra vez, por isso comeram trutas defumadas no jantar. Os peixes estavam tão saborosos que os estudos foram por água abaixo. Mais uma vez, Conduí Ramos exagerou na hora de comer. Conduí Ramos soltou um arroto com cheiro de truta defumada. Está na hora de dormir, pensou, dando-se conta pela segunda vez de que havia virado a página do livro maquinalmente, sem registrar o conteúdo. Está na hora de dormir. Bocejou, pôs o livro de lado. Espalhou os travesseiros, trocando sua posição de leitura para descanso. Desligou a lamparina com um feitiço. Num instante, a câmara foi tomada por uma impenetrável escuridão, densa que nem melaço. As pesadas cortinas de veludo estavam hermeticamente fechadas. A noviça aprendera já há muito tempo que se sonhava melhor na completa escuridão. O que escolher? Pensou, espreguiçando-se e remexendo-se nos lençóis. Jogar-me num devaneio onírico ou tentar ancorar-me? Contra as declarações presunçosas, as brisomantes não se lembravam nem sequer da metade de seus sonhos proféticos. A maior parte deles permanecia em sua memória como caóticas imagens que mudavam de cor e forma feito caleidoscópio, um brinquedo infantil de espelhos e vidros. Menos mal se as imagens eram desprovidas de qualquer ordem ou qualquer significado aparente. Nesse caso, podia-se tranquilamente passar por alto e seguir a ordem do dia. Simplesmente deste jeito. Não me lembro, isto é, não vale a pena lembrar. Na gíria das brisomantes, esse tipo de sonho era chamado de sucata. No entanto, os fantasmas, sonhos dos quais as brisomantes se lembravam apenas de forma fragmentada, só de pedaços de significados, constituíam um assunto pior e um pouco vergonhoso. Eram sonhos depois dos quais, de manhã, ficava apenas um sentimento pouco claro de um sinal captado. Se o fantasma se repetisse várias vezes, podia-se ter a certeza de que se tratava de um sonho de um grande valor onírico. Nesse caso, a brisomante tentava, pela concentração e autossugestão, forçar-se a sonhar outra vez, agora detalhadamente, um fantasma concreto. Os melhores resultados podiam ser alcançados por meio do método de se forçar a sonhar de novo logo depois de acordar. A técnica era conhecida como enganchamento. Se não conseguisse enganchar o sonho, restava tomar a atitude de incitar a visão onírica durante uma das sessões seguintes, mediante o exercício de concentração e meditação, executado antes de adormecer. Esse tipo de programação de sonhos chamava-se ancoragem. Após 12 noites passadas na ilha, Conduí Ramos já tinha 3 listas, 3 conjuntos de sonhos. Havia uma lista de sucessos dignos de orgulho, uma lista de fantasmas que a brisomante enganchou
ou ancorou com êxito. Entre eles havia sonhos sobre a rebelião na ilha de Thaned e a viagem do bruxo e de sua companhia pelas nevascas no passo Malheur, por aguaceiros primaveris e estradas barrentas no vale Suduf. Havia também uma lista de fracassos, sonhos cujo significado continuava encoberto, apesar dos esforços feitos. No entanto, a noviça escondia esse fato de Nimue. E havia, enfim, uma lista de trabalho, a lista de sonhos que esperavam sua vez. Havia um sonho estranho, mas muito agradável, que voltava em fragmentos e sequências, em sons inalcançáveis e num toque de veludo. Um sonho prazeroso e doce. Muito bem, Conduí Ramos pensou, fechando os olhos. Que seja. Acho que sei o que o bruxo fazia enquanto invernava em Toussaint. É mesmo? Nimue olhou por cima dos óculos e do grimório revestido em couro que folheava. Então você conseguiu sonhar com algo? Consegui! Conduí Ramos disse gabando-se. Sonhei! Sonhei com Geralt e uma mulher de negros cabelos curtos e olhos verdes. Não sei quem podia ser. Talvez aquela duquesa sobre a qual Jasquier escreveu em suas memórias? Você deve ter prestado pouca atenção enquanto lia. A feiticeira acalmou-a um pouco. Jasquier descreve a duquesa Henrietta detalhadamente, e outras fontes confirmam que, cito, seus cabelos eram castanhos, brilhosos, feito uma auréola adornada de ouro. Então não era ela, a noviça concordou. Essa mulher tinha cabelo negro, como carvão, e o sonho foi... interessante. Sou todo ouvidos. Conversavam, mas não era uma simples conversa. O que havia de extraordinário nela? Durante a maior parte do tempo, ela apoiava as pernas em seus ombros. Diga-me, Geralt, você acredita em amor à primeira vista? E você acredita? Acredito. Agora já sei o que nos uniu. Os opostos se atraem. Não seja cínico. Por quê? Dizem que o cinismo é um sinal de inteligência. Não é verdade. O cinismo, com todo o seu ar de pseudo-inteligência, é extremamente falso. Eu detesto qualquer tipo de falsidade. E já que tocamos no assunto, diga-me, bruxo, o que você mais ama em mim? Isto. Está passando de cínico a trivial e banal. Tente outra vez. O que mais amo em você é sua razão, inteligência e seu espírito profundo. Sua independência e liberdade. Sua... Não entendo de onde vem tanto sarcasmo em você. Não era sarcasmo. Era para ser uma piada. Detesto esse tipo de piadas, especialmente quando são contadas na hora errada. Tudo, meu caro, tem seu tempo e há uma hora determinada para todos os assuntos neste mundo. Existe o tempo de se calar e o de falar, o tempo de chorar e o de sorrir, o tempo de fornicar, o de plantar e o de colher, o tempo de rir e o tempo de manter a seriedade. É o tempo de carícias e o tempo de se abster delas. Não leve isso tão a sério, hein? Digamos que agora é a hora de elogios. Amar sem fazer elogios é, para mim, apenas um ato fisiológico. E a fisiologia é insípida. Elogie-me. Ninguém, desde o Jaruga até o Buína, tem uma bunda tão bela quanto a sua.
Poxa, agora, para variar, você me comparou a alguns bárbaros rios do norte. Sem mencionar a qualidade da metáfora, você não poderia ter dito desde o Alba até o Velde, ou desde o Alba até Sans-Retour? Nunca consegui chegar às margens do Alba. Procuro evitar julgamentos que não se baseiam em uma experiência real. É mesmo, hein? Já que estamos falando de bundas, então suponho que você deve ter visto e tido uma ampla experiência no assunto para poder julgar. E aí, cabelos brancos, quantas mulheres você teve antes de mim, hein? Eu lhe fiz uma pergunta, bruxo. Não me deixe, tire as mãos desse jeito, você não vai fugir da resposta. Quantas mulheres você teve antes de mim? Nenhuma. Você é a primeira. Finalmente! Nimue contemplava, há um longo momento, uma pintura que mostrava num sutil chiaroscuro 10 mulheres sentadas em volta de uma mesa redonda. Que pena, finalmente falou, que não sabemos como elas eram de verdade. As grandes mestras? Conduí Ramos bufou. Há muitos retratos delas. Só em Aretusa eu falei de verdade. Nimue interrompeu. Não estava falando sobre representações embelezadas, pintadas à base de outras representações embelezadas. Não se esqueça do fato de que houve um tempo em que se destruíam os retratos de feiticeiras, inclusive as próprias feiticeiras. E depois houve um tempo de propaganda quando as mestras tinham de despertar respeito, admiração e um pio temor. É dessa época que datam todas as reuniões da loja, conjurações e conventos, telas e gravuras que apresentam uma mesa com 10 maravilhosas, excepcionalmente belas mulheres em sua volta. Mas não há retratos verdadeiros, autênticos, salvo 2 exceções. Há um retrato autêntico de Margarita Le Antille em Aretusa, na ilha de Thanet, que se salvou milagrosamente de um incêndio. E existe também um retrato autêntico de Chiala de Tancarville, no Ensenada, em Exeter. E o retrato de Francesca Findabair, pintada por elfos na Pinacoteca de Wengerberg. É uma falsificação. Quando abriram a porta e os elfos começaram a ir embora, levavam consigo ou destruíam todas as obras de arte, não deixaram nenhuma pintura. Não sabemos se a Margarida dos Vales era realmente tão bela como diz a lenda. Não sabemos nada a respeito da beleza de Ida Emean. E já que em Nilfgaard os retratos das feiticeiras eram destruídos com muito empenho e minúcia, não temos a menor ideia sobre a verdadeira aparência de Assir Var Anarid ou Fringilla Vigo. No entanto, suponhamos e aceitemos que, quando Ramos suspirou, a aparência de todas elas correspondia à forma como posteriormente foram retratadas. Dignas, altivas, bondosas e sábias, prudentes, justas e nobres. E belas, extremamente belas. Concordemos com isso. Assim será mais fácil viver. As atividades cotidianas em Ines Vitre adquiriram características de uma rotina um tanto monótona. A análise dos sonhos de Conduí Ramos, que começava logo após o café da manhã, normalmente se estendia até o meio-dia. A noviça passava o tempo entre o meio-dia e o almoço fazendo passeios, que logo também se tornaram rotineiros e monótonos. Não era de estranhar, já que na ilha, durante 1 hora, podiam-se dar 2 voltas e contemplar coisas tão interessantes como granito, pinheiro anão, cascalho, mexilhões, água e gaivotas.
Depois do almoço, após uma longa sesta, começavam a conversar, folhear os livros, pergaminhos e manuscritos, contemplar quadros, gravuras e mapas. E seguiam noite adentro com longas disputas sobre as ligações entre a lenda e a verdade. Depois, havia noites e sonhos. Uma variedade de sonhos. O celibato surgia à tona. Em vez de sonhar com os mistérios da lenda do bruxo, Conduí Ramos sonhava com um rei pescador em diversas situações, desde extremamente não eróticas até extremamente eróticas. Num sonho extremamente não erótico, o rei pescador arrastava-a atrelada a uma linha atrás do barco. Remava devagar, preguiçosamente, e ela submergia nas águas do lago, afogava e asfixiava-se, e, sobretudo, sentia um terrível temor, como se algo horrível se desprendesse do fundo do lago e se dirigisse até a superfície com o intuito de engolir a isca arrastada atrás do barco, que era ela. Essa criatura já estava prestes a apanhá-la, mas aí o rei pescador começava a forçar mais os remos, tirando-a do alcance das mandíbulas de um predador invisível. Arrastada, engasgava-se com a água e acordava. No sonho indubitavelmente erótico, estava ajoelhada no fundo de um barco agitado pela água arqueada sobre o bordo, enquanto o rei pescador a segurava pela nuca, carcando-a com entusiasmo, grunhindo, pigarreando e cuspindo. Além do prazer físico, Conduí Ramos sentia um pavor de retorcer as entranhas. O que acontecerá se Nimue os pegar? Repentinamente, nas águas do lago, via uma imagem feroz e oscilante da pequena feiticeira e acordava, encharcada de suor. Levantava-se então, abria a janela, inspirava fundo o ar noturno, sentia na pele o luar e a bruma que vinham do lago. E continuava sonhando. A torre Inisvitre tinha um terraço apoiado em colunas, suspenso sobre o lago. Inicialmente, Conduí Ramos não prestava atenção a esse fato, mas depois começou a refletir acerca dele. O terraço era estranho, pois absolutamente inacessível. Não havia acesso a ele a partir de nenhum dos aposentos na torre de cuja existência sabia. Mas Conduí Ramos não fazia perguntas. Consciente do fato de que nas sedes de feiticeiras não podia faltar esse tipo de anomalias secretas, mesmo quando passeava à beira do lago e via Nimue lá, observando-a desse terraço. Inacessível, ao que parecia, só para as pessoas não autorizadas e para os profanos. Um pouco aborrecida por ser considerada profana, obstinou-se, fingindo que não havia acontecido nada. Contudo, isso não demorou muito tempo, pois logo o mistério foi desvendado. E isso aconteceu depois de ter tido uma série de sonhos instigados pelas aquarelas de Vilma Vasily. Obviamente, fascinada por esse fragmento da lenda, a pintora dedicou todas as suas obras a Ciri na Torre da Andorinha. Tenho sonhos estranhos depois de ver esses desenhos. A noviça queixou-se na manhã seguinte. Sonho com imagens, sempre as mesmas imagens. Não são situações nem cenas, apenas imagens. Ciri nas ameias da torre. Uma imagem fixa. E mais nada, nenhuma outra sensação além da visual. Nimue sabia, obviamente, que uma brisomante tão talentosa como Conduí Ramos sonhava com todos os sentidos. Percebia os sonhos não apenas visualmente, como a maioria das pessoas, mas também com a audição, o tato e o olfato, e, inclusive, com o gosto. Nada. Conduí Ramos balançou a cabeça num gesto de negação. Apenas o quê? Um pensamento insistente,
que à beira desse lago, nessa torre, não sou uma senhora, mas uma prisioneira. Venha comigo. De acordo com o que Conduí Ramos pensara, havia acesso ao terraço apenas a partir dos aposentos privados da feiticeira, limpíssimos, arrumados de forma pedantesca, que cheiravam a sândalo, mirra, alfazema e naftalina. Era necessário usar umas pequenas portas secretas e escadas em espiral que levavam para baixo. Só então é que se entrava aonde era preciso. As paredes da câmara, ao contrário das outras câmaras, não eram revestidas de madeira nem de tapeçaria, apenas pintadas de branco. Por isso, o aposento era muito claro. Aliás, era ainda mais claro por causa de uma enorme janela em tríptico, ou até uma porta de vidro que levava diretamente ao terraço suspenso sobre o lago. Os únicos móveis na câmara eram 2 poltronas, um gigantesco espelho com uma oval moldura de mogno e um tipo de suporte com uma transversal viga horizontal em que pendia um gobelim cujo tamanho era de aproximadamente 5 pés por 7 e que, com sua franja, alcançava o chão. O gobelim mostrava o precipício de uma rocha sobre um lago serrano e um castelo encravado no precipício que parecia fazer parte da parede rochosa. Um castelo que Conduí Ramos conhecia bem, de inúmeras ilustrações. A cidadela de Vilgefortz, o local onde Yennefer ficou presa, o lugar onde terminou a lenda. Exatamente. Nimue concordou com uma aparente indiferença. Foi lá onde a lenda terminou, pelo menos em suas divulgadas versões. Conhecemos precisamente essa versão, por isso nos parece que conhecemos o desfecho. Ciri fugiu da Torre da Andorinha, onde, como você havia sonhado, ficou presa. Fugiu quando se deu conta daquilo que queriam fazer com ela. A lenda apresenta várias versões dessa fuga. Eu gosto mais, interrompeu Conduí Ramos, daquela com os objetos jogados para trás, um pente, uma maçã e um lenço. Mas, Conduí Ramos, desculpe. Como já disse, há várias versões da fuga. Mas ainda não está claro como Ciri foi diretamente da Torre da Andorinha para o castelo de Vilgefortz. Você não consegue sonhar com a Torre da Andorinha? Tente sonhar com o castelo. Olhe bem para este gobelim. Você está me ouvindo? Esse espelho é mágico, não é? Não. Apenas espremo espinhas na frente dele. Desculpe. É o espelho de Hartmann. Nimue esclareceu vendo o nariz franzido e a cara acirrada da noviça. Pode olhar se quiser. Mas, por favor, tenha cuidado. É verdade. Conduí Ramos perguntou com a voz trêmula de excitação. Que através de Hartmann se pode passar a outros mundos? Claro. Mas não na primeira tentativa, sem se preparar, meditar, concentrar e fazer um monte de outras coisas. Quando lhe pedi para ter cuidado, pensei em outra coisa. Em quê? Isso funciona para os 2 lados. Algo sempre pode sair de um Hartmann. Sabe, Nimue, quando olho para esse gobelim, sonhou? Sonhei. Mas foi um sonho estranho. Uma visão aérea. Era um pássaro. Vi esse castelo por fora, não conseguia entrar lá. Algo bloqueava o acesso. Olhe para o gobelim, Nimue ordenou. Observe a cidadela. Olhe bem para ela, preste atenção a cada detalhe. Concentre-se bastante. Guarde bem essa imagem em sua memória. Quero que entre lá em seu sonho. É importante que você entre lá.
Do lado de fora, além dos muros do castelo, de certo havia um verdadeiro diabólico vendaval, pois na lareira o fogo rumorejava, devorando a lenha às pressas. Yennefer desfrutava do calor. Sua atual prisão era incomparavelmente muito mais quente do que o úmido calabouço em que passou por volta de 2 meses, mas, mesmo assim, não conseguia parar de bater os dentes. No calabouço perdeu completamente a noção do tempo. Depois, tampouco se apressavam para informá-la sobre datas, mas tinha a certeza de que era inverno, o mês de dezembro ou até janeiro. Coma, Yennefer, disse Vilgefortz. Coma, por favor. Não fique constrangida. A feiticeira nem cogitou ficar constrangida. Se desossava o frango demasiado devagar ou desajeitadamente, era só porque seus dedos mal cicatrizados ainda estavam rijos e inábeis. Era difícil segurar neles o garfo e a faca. Contudo, não queria comer com as mãos, pois desejava se mostrar superior a Vilgefortz e aos restantes comensais, os convidados do feiticeiro. Não conhecia nenhum deles. Com uma verdadeira lástima, tenho de lhe informar, disse Vilgefortz, acariciando o pé da taça, que Ciri, sua protegida, despediu-se deste mundo. A culpa disso pode ser somente sua, Yennefer, e de sua inútil obstinação. Um dos convidados, um homem de baixa estatura e de cabelos escuros, espirrou com força e assoou o nariz num lenço de cambraia. Seu nariz estava inchado, vermelho e, pelo visto, completamente entupido. Saúde, disse Yennefer, que fez pouco caso das agourentas palavras de Vilgefortz. Onde é que pegou um resfriado tão forte, caro senhor? Pegou friagem depois do banho? O segundo convidado, mais velho, enorme, magro, de olhos repugnantemente pálidos, gargalhou de súbito. No entanto, o homem resfriado, embora seu rosto se contraísse de raiva, agradeceu à feiticeira, curvando-se diante dela e soltando uma curta frase encatarrada, suficientemente longa para detectar o sotaque nilfgaardiano. Vilgefortz virou o rosto em sua direção. Não usava mais o andaime de ouro na cabeça, nem a lente de cristal na órbita, mas estava com um aspecto mais asqueroso que antes, no verão, quando o viu mutilado pela primeira vez. O regenerado olho esquerdo já funcionava, mas era muito menor que o olho direito. A visão era assustadora. Você, Yennefer, falou devagar, deve achar que minto, que tento prendê-la e aliciá-la. Para que faria isso? Fiquei tão comovido com a notícia da morte de Ciri quanto você. Poxa, até mais do que você, já que nutria esperanças muito concretas com a garota. Fazia planos que decidiriam sobre meu futuro. Agora ela está morta, e meu futuro foi por água abaixo. Que bom! Yennefer, que com dificuldade segurava a faca nos rijos dedos, cortava o lombo recheado com ameixas. Já você, o feiticeiro continuou sem prestar atenção ao comentário. Estava ligada a Ciri por meio de um sentimentalismo irracional, provocado igualmente por um sentimento de culpa e tristeza, causados por sua própria infertilidade. Sim, Yennefer, sentimento de culpa. Foi você que participou ativamente do procedimento de acasalamento de pares e da criação, graças à qual a pequena Ciri foi concebida.
E você transferiu os sentimentos para o fruto da experiência genética, aliás, mal sucedida, já que os experimentadores não tinham o conhecimento suficiente. Yennefer fez um brinde silencioso com a taça, rezando no fundo da alma para que não a soltasse de seus dedos. Aos poucos chegava à conclusão de que ao menos 2 deles ficariam rijos por bastante tempo. Talvez para sempre. Vilgefortz irritou-se com seu gesto. Agora já é tarde. Já era, falou com os dentes cerrados. Saiba, contudo, Yennefer, que eu possuía o conhecimento suficiente. Faria uso dele se eu tivesse posse da menina. Lamente de verdade, pois poderia ter corroborado esse seu mutilado substituto de instinto maternal. Embora seja seca e estéril como uma pedra, poderia ter tido, graças a mim, não apenas uma filha, mas inclusive uma neta, ou pelo menos uma substituta de neta. Yennefer bufou com desdém, embora por dentro estivesse fervendo de raiva. Fico muito triste de estragar seu bom humor, minha querida. O feiticeiro falou com frieza, pois deve ficar desolada com a notícia de que o bruxo Geralt de Rivia também está morto. Isso mesmo. Aquele mesmo bruxo com quem, assim como com Ciri, estava ligada por um substituto de sentimento. Engraçado, insensato e tão doce que chegava a ser enjoativo. Saiba, Yennefer, que nosso caro bruxo despediu-se deste mundo de uma forma verdadeiramente fogosa e espetacular. Contudo, não precisa se sentir culpada por isso. Você não contribuiu de maneira alguma para sua morte. Toda a confusão foi provocada por mim. Prove as peras marinadas, são excepcionalmente deliciosas. Os olhos cor-de-violeta de Yennefer reluziram com um ódio frio. Vilgefortz riu. Prefiro-a assim, disse. De verdade, se não fosse pelas pulseiras de Vimerito, você me queimaria até me transformar em cinzas. Mas o de Vimerito funciona. Então, você pode me queimar apenas com um olhar. O homem resfriado espirrou, assoou o nariz e começou a tossir com tanta força que lágrimas correram em seu rosto. O alto observava a feiticeira com seu desagradável olhar de peixe morto. E onde está seu Rience? Yennefer perguntou, estendendo as palavras. O seu Rience, que me prometeu tanto, contou tanto que ia fazer comigo. Onde está o seu Chiru, que nunca perdeu a oportunidade de me empurrar ou chutar? Por que os guardas, até há pouco rudes e brutais, começaram a demonstrar um respeito acanhado? Não, Vilgefortz, não precisa me responder, eu sei. Aquilo que você falou é uma grande enganação. Ciri lhe escapou e Geralt também, por acaso, preparou uma carnificina para seus facínoras. O que vai fazer agora? Os planos foram por água abaixo, viraram pó, você próprio o admitiu, os sonhos sobre o poder se dissiparam como fumaça. E os feiticeiros e Dijkstra estão rastreando, chegando cada vez mais perto. Não foi por acaso, nem por piedade, que você parou de me torturar e forçar a escanear. E o imperador Emir está apertando a rede e deve estar muito, mas muito zangado. És até a Mitiarn? A Pleniacales, Elea? Falo a língua comum, disse o convidado resfriado, aguentando seu olhar. E chamo-me Stefan Skellen. E certamente não estou encagaçado. Ora, ainda acho que estou numa situação muito mais favorável que a senhora Yennefer. O discurso cansou. Recomeçou a tossir.
e assoou o nariz no encharcado lenço de cambraia. Vilgefortz bateu a mão contra o tampo da mesa. "Chega dessa brincadeira!" disse, virando de forma grotesca sua miniatura de olho. "Saiba, Yennefer, que não preciso mais de você. Na verdade, deveria mandar colocá-la num saco e afogar no lago. Mas não gosto de recorrer a esse tipo de recursos. Você permanecerá isolada até que as circunstâncias me deixem ou obriguem a tomar outra decisão. Aviso, porém, que não permitirei que você me cause problemas. Se decidir fazer greve de fome, saiba que não perderei tempo, como em outubro, para alimentá-la por meio de um cano. Simplesmente deixarei que você morra de fome. E se tentar fugir, as ordens dadas aos guardas são claras. E agora está dispensada. Se, naturalmente, já satisfez, não." Yennefer levantou-se e jogou o guardanapo com um ímpeto na mesa. Podia comer mais um pouco, mas a companhia tirou meu apetite. "Adeus, senhores." Stefan Skellen espirrou e começou a tossir. E de olhos pálidos fitava com um olhar agourento, sorrindo asquerosamente. Vilgefortz olhava para o lado. Como sempre, quando vinha da prisão ou ia para a prisão, Yennefer tentava orientar-se onde estava, conseguir pelo menos um pingo de informações que poderiam ajudá-la a planejar sua fuga. E sempre ficava decepcionada. O castelo não tinha janelas pelas quais poderia ver o terreno que o rodeava ou, ao menos, o sol para tentar determinar os pontos cardeais. A telepatia era impossível, pois 2 pesadas pulseiras e uma gargalheira de vimerito impediam efetivamente qualquer tentativa de uso da magia. A câmara em que estava presa era fria e severa como a cela de um eremita. Contudo, Yennefer lembrou-se do auspicioso dia quando foi transferida para cada masmorra. Do calabouço, em cujo fundo havia sempre uma fétida poça d'água e em cujas paredes brotavam salitre e sal. Do calabouço, onde foi alimentada com restos de comida que as ratazanas facilmente arrancavam de seus dedos feridos. Foi então que, após cerca de 2 meses, soltaram as algemas que a prendiam e a tiraram de lá. Deixaram-na trocar de roupa e tomar banho. Yennefer não conseguia conter a felicidade. A pequena câmara para a qual foi transferida parecia um aposento real. E a sopa rala que lhe trouxeram para comer, feita de ninhos das andorinhas, digna da mesa imperial. Claro, após algum tempo a sopa acabou sendo apenas uma lavagem. A cama dura era dura mesmo e a prisão era uma prisão. Uma prisão fria, apertada, na qual, depois de dar 4 passos, se deparava com a parede. Yennefer xingou, suspirou, sentou-se no banco que, além do catre, era o único móvel do qual dispunha. Entrou com tal silêncio que mal o ouviu. "Sou Bornhart", disse. "Seria bom que você se lembrasse desse nome, bruxa. Que você o guardasse na memória." "Vá se foder, babaca." "Sou", rangeu, "um caçador de recompensas." Sim, ouça bem, bruxa. Em setembro, há 3 meses, em Ebbing, cacei sua bastarda, essa tal de Ciri da qual vocês falam tanto aqui. Yennefer ficou atenta. Setembro, Ebbing, caçou. Mas ela não está aqui. Talvez esteja mentindo. A bruxa de cabelos cinzentos treinada em Kaer Morhen. Ordenei que lutasse na arena, matasse gente ao acompanhamento de gritos da plateia. Aos poucos, transformavam-a numa besta. Treinava-a para esse papel com um azorrague, com o punho e com o salto de sapato. Demorei a treiná-la,
Mas ela conseguiu fugir de mim, essa víbora de olhos verdes. Yennefer respirou despercebidamente. Fugiu para o além. Mas um dia ainda nos encontraremos. Tenho certeza de que ainda nos encontraremos. Sim, bruxa. E só me arrependo de uma coisa. Que esse bruxo, seu amante, esse tal de Geralt, morreu assado no fogo. Queria que ele tivesse a oportunidade de saborear minha lâmina. Essa maldita aberração. Yennefer bufou. Ouça bem, Bonhart, ou seja qual for seu nome. Não me faça rir. Você nem chega aos pés do bruxo. Nem sequer se pode igualar a ele. Em nenhuma modalidade. E, como você próprio admitiu, é apenas um canalha e caçador de cães. Bom apenas para caçar cachorrinhos. Cachorrinhos bem pequenininhos. Olha aqui, bruxa! Abriu o gibão e a camisa num movimento brusco e tirou, entrelaçando as correntes, 3 medalhões de prata. Um tinha o formato da cabeça de um gato, o segundo de uma águia ou um grifo. Não conseguiu ver bem o terceiro, mas parecia ser um lobo. As feiras, bufou novamente, aparentando indiferença, estão cheias desse tipo de coisas. Estas não são de feira. É mesmo? Antigamente, sibilou Bonhart, as pessoas decentes tinham mais medo dos bruxos do que dos próprios monstros. Os monstros ficavam de qualquer modo nas florestas e no mato. Quanto aos bruxos, esses se atreviam a passear pelas ruas, entrar nas tabernas, rondar os templos, as repartições públicas, escolas e parquinhos para crianças. Os decentes, com razão, achavam isso um absurdo. Procuraram então alguém que pudesse acabar com a insolência dos bruxos. E acharam alguém que cumprisse a tarefa. Não foi fácil. Tiveram de procurar longe, demorou, mas acharam. Como você pode ver, acabei com 3. Nenhum mutante apareceu mais por lá irritando os cidadãos decentes com sua aparência. E se aparecesse, eu acabaria com ele do mesmo jeito que fiz com os outros 3. Enquanto dormia, Yennefer franziu o senho. Com uma besta de trás da quina? Ou talvez administrando um veneno? Bonhart escondeu os medalhões por baixo da camisa e deu 2 passos, aproximando-se dela. Você me irrita, bruxa! Foi esse o meu intuito. É mesmo? Então eu lhe mostrarei, cachorra, que posso competir com seu amante bruxo em todas as modalidades. Ora, sou até melhor que ele. Os guardas que estavam à porta deram um salto depois de ouvir um estrondo, seguido por pancadas, estalidos, gritos e uivos. E se os guardas tivessem ouvido alguma vez na vida o urro de uma pantera apanhada numa armadilha, jurariam que na cela havia precisamente uma. Depois, ouviram um tremendo rugir, como um de um leão ferido. Talvez nunca haviam escutado um leão na vida. Viram-no apenas nos escudos dos brasões. Entreolharam-se, acenaram com a cabeça e em seguida entraram com ímpeto na cela. Yennefer estava sentada no canto do cômodo, por entre os restos do catre. Seus cabelos estavam desarrumados, o vestido rasgado de cima para baixo. Seus pequenos seios de menina levantavam-se agitados ao ritmo da respiração ofegante. Sangue corria de seu nariz, seu rosto inchava rapidamente, apareciam arranhões de unhas no ombro direito. Bonhart estava sentado na outra ponta da câmara, por entre os destroços do banco, segurando a virilha com ambas as mãos. Sangue também corria de seu nariz, tingindo seu bigode branco de um intenso carmesim. Seu rosto estava cortado com arranhões cruentos. Os dedos recém-sarados de Yennefer constituíam uma arma fraca, mas os cadeados das pulseiras de Vimerito
tinham bordas excepcionalmente bem afiadas. Na bochecha inchada de Bonhart, exatamente no osso zigomático, estava enfiado profundamente com os 2 dentes um garfo que Yennefer conseguiu levar da mesa no jantar. Apenas cachorrinhos, seu caçador de cães, a feiticeira disse arfando, tentando cobrir os seios com os farrapos do vestido. E fique longe das cadelas. É demasiado fraco para elas, seu pentelho. Não podia se perdoar o fato de não ter conseguido almejar onde planejara, no olho. Mas o alvo estava em movimento e, além disso, ninguém era perfeito. Bonhart urrou, levantou-se, arrancou o garfo, uivou e cambaleou de dor. Xingou asquerosamente. Enquanto isso, mais 2 guardas chegaram à cela. Vocês, hein? Bonhart urrou, limpando o sangue do rosto. Venham cá! Coloquem esta puta aqui no meio do chão, com as mãos e pernas abertas e segurem-na! Os guardas entreolharam-se e depois olharam para o teto. É melhor o senhor ir embora daqui, disse um. Não vamos nem abrir nem segurar ninguém. Isso não faz parte de nossas obrigações. Além disso, outro murmurou, não pretendemos acabar como Rience ou Xiu. Quando Ramos colocou por cima do maço de papel a gravura com a imagem de uma cela de prisão em que havia uma mulher sentada com a cabeça inclinada, algemada, presa a uma parede de pedra. Ela ficou presa, murmurou, enquanto o bruxo se divertia em Toussaint com uma morena. Você o condena? Nimue perguntou bruscamente. Praticamente sem saber nada. Não condeno, mas não existe o mas. Por favor, fique calada. Ficaram sentadas em silêncio durante algum tempo, olhando gravuras e aquarelas. Todas as versões da lenda, quando Ramos apontou para uma das gravuras, indicam como o lugar do desfecho final, da derradeira batalha do bem contra o mal, ou até o Armagedon, o castelo de His-Rum. Todas as versões, salvo uma. Salvo uma. Nimue acenou com a cabeça. Salvo uma versão anônima, pouco popular, conhecida como O Livro Negro de Elander. O Livro Negro conta que o final da lenda se deu na cidade Estiga. Exatamente. O livro de Elander fala também sobre outros assuntos canônicos para a lenda, de um modo que difere da versão oficial. Interessante. Quando Ramos ergueu a cabeça, qual dos 2 castelos está apresentado nas ilustrações? Qual foi tecido em seu gobelim? Qual das imagens é a verdadeira? Nunca saberemos. O castelo que testemunhou o fim da lenda não existe. Foi destruído, não sobrou nada dele. Todas as versões concordam quanto a esse fato, até a versão dada pelo livro de Elander. Nenhum dos locais providenciados pelas fontes é convincente. Não sabemos e nunca saberemos como era esse castelo e onde estava localizado. Mas a verdade para a verdade, Nimue interrompeu bruscamente. Isso não tem a menor importância. Não se esqueça de que nem conhecemos a verdadeira aparência de Ciri. Mas aqui, é ela, nesta gravura feita por Vilma Vesely, durante uma conversa tempestuosa com o elfo Avalar, com o fundo composto por estatuetas de crianças macabras. É Ciri, não há dúvidas quanto a isso. Mas, quando Ramos desafiante não se dava por vencida, seu gobelim
mostra o castelo onde ocorreu o desfecho da lenda. Ficaram num longo silêncio. Farfalhavam os cartões versados. Não gosto, Conduí Ramos falou, da versão da lenda do livro negro. É tão desagradavelmente verdadeira. Nimue finalizou, balançando a cabeça. Conduí Ramos bocejou e fechou a edição com aditamento e pós-fácil da autoria do professor Everett Denhoff Jr., de meio século de poesia. Espalhou os travesseiros, alterando a configuração de leitura para a de descanso. Bocejou, espreguiçou-se e apagou a lamparina. A escuridão encheu a câmara, iluminada apenas com os raios do luar que penetravam as frestas nas cortinas. O que escolher para esta noite? A noviça pensou, remexendo-se nos lençóis. Confiar na sorte ou ancorar? Após um momento, optou pela segunda variante. Havia um sonho pouco claro que se repetia, que não se deixava sonhar até o fim, dissipava-se, desaparecia por entre outros sonhos, assim como o fio de uma trama se perde no desenho de um tecido colorido. Um sonho que desaparece da memória, embora permaneça nela obstinadamente. Dormiu em um instante e logo em seguida, após fechar os olhos, começou a sonhar. Um céu noturno, limpo, iluminado pelo luar e pelas estrelas. Montes e, em suas encostas, vinícolas polvilhadas de neve. O negro e anguloso desenho de uma construção. Um muro com ameias, uma torre de menagem, um solitário Bethroy na quina. 2 cavaleiros. Ambos entram no espaço vazio entre os muros. Ambos descem, ambos entram pelo portão. Mas só um deles prossegue pela estrada da masmorra escancarada no piso. Aquele que tem o cabelo completamente branco. Conduí Ramos gemeu enquanto sonhava e agitou-se sobre a cama. O homem de cabelo branco desce a escada, fundo, cada vez mais fundo, até o calabouço. Passa por corredores escuros, de vez em quando ilumina-os com tochas posicionadas em esteios de ferro. O brilho das tochas dança em sombras demoníacas na abóbada e nas paredes. Corredores, escadas, outros corredores. O calabouço, uma grande cripta, barris ao pé das paredes, entulho, tijolos amontoados. Depois, um corredor bifurcado. Escuridão nas 2 bifurcações. O homem de cabelo branco acende outra tocha. Saca a espada da bainha que carrega nas costas. Hesita, não sabe por qual dos 2 caminhos seguir. Finalmente opta pela bifurcação à sua direita, muito escura, sinuosa e obstruída pelo entulho. Conduí Ramos geme sonhando, tomada pelo medo. Sabe que o caminho escolhido por ele leva ao perigo. Sabe também que o homem de cabelo branco procura o perigo. O perigo faz parte de sua profissão. A noviça agita-se por entre os lençóis, geme. É oniromante, sonha, está num transe oniroscópico e, de repente, sabe profeticamente o que acontecerá num instante. Cuidado! Ela quer gritar, mas sabe que não conseguirá. Cuidado, vire-se! Tenha cuidado, bruxo! O monstro atacou. Saiu silenciosa e traiçoeiramente da escuridão, de uma armadilha. Materializou-se de súbito por entre as trevas como uma chama resplandecente, como uma labareda.
canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.